A chuva caía pesada sobre a estrada de terra batida que cortava as terras do interior paulista. Era o tipo de chuva que lavava os caminhos, mas não limpava as feridas da alma. Isabel caminhava, descalça, os pés machucados afundando na lama vermelha, segurando a mão de João, seu filho de 7 anos, enquanto carregava nos braços Maria, de apenas 4. Seu vestido preto de viúva estava rasgado, na barra, encharcado, com lado ao corpo magro, que já não se alimentava direito há semanas. O céu estava escuro como breu, embora fosse meio da tarde. Trovões rasgavam o horizonte e o vento frio cortava a pele exposta de Isabel como navalhas invisíveis. Ela tremia não apenas de frio, tremia de raiva, de vergonha, de desespero. 3 dias atrás, ela ainda tinha um teto sobre a cabeça. 3 dias atrás, ela ainda tinha dignidade. 3 dias atrás, Fernando, o cunhado maldito, apareceu na porta da casa que pertencera ao marido de Isabel, Pedro, morto havia 8 meses em um acidente na serraria. Fernando chegou com 2 capangas, um papel na mão e um sorriso cruel nos lábios. Isabel, ele havia dito, arrastando o nome dela, como quem cuspisse algo sujo. Você teve tempo suficiente de luto. Essa casa agora é minha. Pedro devia dinheiro, muito dinheiro. E eu tenho os papéis que provam. Isabel tentara argumentar, tentara mostrar que Pedro jamais contraíra dívidas com o irmão, mas Fernando não queria ouvir. Ele queria a propriedade, queria a pequena terra que Pedro comprara com trabalho honesto. Queria tudo. E quando Isabel se recusou a sair, Fernando mandou os homens arrancarem as crianças de seus braços e as jogarem na rua. Isabel gritou, implorou, chorou, mas ninguém na vila ajudou. Ninguém ousava enfrentar Fernando, homem rico, influente, amigo do delegado e do juiz. Então, Isabel pegou João e Maria, reuniu o pouco que conseguiu carregar em um saco de pano velho e saiu sem rumo, sem dinheiro, sem esperança. Agora, 3 dias depois, andava sob a chuva, perdida nas terras que não conhecia, fugindo da vergonha que a perseguia como sombra. Maria choramingava baixinho no colo da mãe. Mamãe, tô com frio. Eu sei, meu amor. Isabel sussurrou, apertando a filha contra o peito. Logo a gente encontra um lugar para se abrigar. Mas ela sabia que era mentira. Não havia lugar. Não havia abrigo. Havia apenas a chuva, a lama, o frio e o vazio. João tropeçou, caindo de joelhos na lama. Ele não chorou. Apenas ficou ali no chão, olhando para a mãe com aqueles olhos grandes e assustados. Levanta, filho, Isabel pediu, com a voz quebrada. Por favor, levanta. João se levantou devagar, tremendo. Havia barro em seu rosto, em suas mãos, em suas roupas. Ele parecia um fantasma. Isabel sentiu algo quebrar dentro dela. Algo que ainda resistia, algo que ainda tentava manter a dignidade. Ela parou no meio da estrada, caiu de joelhos na lama, abraçou os 2 filhos e chorou. Chorou como não chorava desde o enterro de Pedro. Chorou pela injustiça, chorou pela fome, chorou pelo desamparo. Perdão, ela sussurrou para as crianças. Perdão. Foi quando ouviu o som de cascos de cavalo. Isabel ergueu a cabeça, assustada. No horizonte, através da cortina de chuva, surgiu a silhueta de um homem montado em um cavalo preto. Ele cavalgava devagar, com a postura ereta de alguém acostumado à solidão e ao comando. O homem parou a alguns metros de distância. Ele era alto, de ombros largos, vestindo um poncho de couro que o protegia da chuva. Seu chapéu de aba larga escondia metade do rosto, mas Isabel podia ver. Os olhos dele, escuros, profundos, silenciosos. Ele olhou para ela, para as crianças, para a lama, para o desespero. Não disse nada por um longo momento. Isabel baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dele. A vergonha era maior que a esperança. Ela não queria piedade, não queria que a visse assim, destruída, humilhada, reduzida a nada. Mas o homem desceu do cavalo. Seus passos eram firmes mesmo na lama. Ele se aproximou devagar, sem pressa, como quem não quer assustar um animal ferido. Senhora, ele disse, com a voz grave e pausada, a senhora está machucada? Isabel não respondeu. Não conseguia. As palavras estavam presas na garganta, misturadas com as lágrimas. O homem se ajoelhou na frente dela, sem se importar com a lama que sujava suas roupas. Olhe para mim,
Ele pediu, gentil, mas firme. Isabel ergueu os olhos lentamente. O rosto dele era marcado pelo tempo e pelo sol, rugas profundas ao redor dos olhos, barba mal feita. Mas havia algo naquele olhar que não era cruel, não era julgamento, era compreensão. A senhora tem para onde ir? Ele perguntou. Isabel balançou a cabeça, incapaz de falar. As crianças estão com fome. Ela sentiu, engolindo o choro. O homem olhou para João e Maria, que tremiam agarrados à mãe. Ele suspirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Meu nome é Antônio Cardoso. Ele disse, sou dono das terras daqui. Tenho uma casa grande, vazia demais para um homem só. Se a senhora aceitar, pode vir comigo. Vou dar comida para as crianças, roupas secas e um lugar para dormir, sem compromisso, sem cobrança, apenas humanidade. Isabel o encarou, incrédula. Por quê? Ela sussurrou. Porque o senhor faria isso? Antônio ficou em silêncio por um momento, o olhar distante, como se enxergasse algo que só ele podia ver. Porque eu já vi gente boa ser destruída por gente ruim, ele disse, baixinho. E porque ninguém merece morrer de frio na beira da estrada. Ele estendeu a mão. Isabel olhou para aquela mão grande, calejada, estendida na chuva. Olhou para os filhos, olhou para a estrada vazia. Não havia escolha, havia apenas aquela mão. Ela segurou. Antônio ajudou Isabel a se levantar, ergueu Maria nos braços com cuidado e fez um gesto para que João se aproximasse. O menino obedeceu, tímido, agarrando-se à perna do homem. Vou colocar a senhora e a menina no cavalo, Antônio disse. O menino pode vir comigo na frente, a casa não é longe. Ele ajudou Isabel a subir no cavalo, acomodou Maria no colo dela e ergueu João, sentando o garoto à sua frente. Depois montou com a firmeza de quem fez aquilo 1000 vezes e seguiram pela estrada. A chuva continuava caindo, mas Isabel não sentia mais frio, sentia apenas o calor. Estranho da esperança renascendo no peito. A casa surgiu no horizonte como um fantasma. Era grande, imponente, de paredes brancas desgastadas pelo tempo e telhado de barro vermelho, cercada por árvores antigas e um jardim que já fora bonito, mas agora estava tomado por mato. Antônio parou o cavalo na frente do portão de madeira, desceu e ajudou Isabel e as crianças a descerem. Também entre, ele disse, abrindo a porta principal. Isabel hesitou. Seu Antônio, eu não quero ser um peso. A senhora não é, ele interrompeu, olhando firme nos olhos dela, e não precisa me chamar de senhor Antônio, já basta. Ele abriu a porta, a casa estava escura por dentro, cheirava a mofo, a tempo parado, a ausência. As janelas estavam fechadas, móveis cobertos por lençóis brancos, um relógio de parede parado no tempo. Antônio acendeu um lampião a óleo e a luz fraca iluminou o interior. Isabel olhou ao redor, sentindo um arrepio na espinha. Aquela casa era bonita, mas estava morta. Desculpe a bagunça, Antônio murmurou. Faz tempo que ninguém mora aqui direito. Ele guiou Isabel e as crianças até a cozinha, onde acendeu o fogão a lenha e colocou água para ferver. Vou buscar roupas secas, ele disse. Fiquem perto do fogo. Isabel sentou-se em um banco de madeira, abraçando Maria e João contra o corpo. O calor do fogo começou a penetrar nos ossos, gelados. Ela fechou os olhos, exausta. Antônio voltou com roupas simples, uma camisa grande de algodão, uma saia velha, cobertores de lã. Não tenho roupa de criança, ele disse, constrangido. Mas os cobertores vão servir. Obrigada, Isabel sussurrou. Ela trocou as roupas molhadas das crianças, enrolou-as nos cobertores e voltou para perto do fogo. Antônio preparou café quente e cortou fatias grossas de pão caseiro, passando manteiga amarela por cima. Ele colocou os pratos na mesa, sem cerimônia. Comam, ele disse. João e Maria atacaram o pão com desespero. Isabel pegou a xícara de café, levou aos lábios e bebeu devagar. O líquido quente desceu pela garganta, queimando, acordando algo dentro dela. Ela começou a chorar, não de tristeza, de alívio. Antônio desviou o olhar, respeitoso, como se não quisesse invadir aquele momento. Quando as crianças terminaram de comer, ele as levou para um quarto pequeno nos fundos da casa, onde havia uma cama de casal coberta por lençóis limpos. Podem dormir aqui, ele disse.
Amanhã a gente conversa. Isabel deitou os dois pequenos, cobriu-os com os cobertores e beijou suas testas. Eles já dormiam antes que ela saísse do quarto. Quando voltou para a cozinha, Antônio estava sentado à mesa, olhando para o fogo. Sente, ele disse, sem olhar para ela. Isabel sentou-se. Por que o senhor fez isso? Ela perguntou. Novamente, Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Porque eu sei o que é perder tudo, ele disse, finalmente, com a voz baixa. E sei o que é não ter ninguém para estender a mão. Isabel olhou para ele, vendo pela primeira vez o peso que aquele homem carregava. O senhor perdeu alguém? Antônio assentiu devagar. Minha esposa, faz 5 anos. Ele não disse mais nada. Não precisava. Isabel entendeu. Aquela casa não estava vazia por acaso. Estava vazia porque o coração do dono também estava. Isabel acordou com o canto do galo. A luz da manhã entrava pelas frestas da janela, tímida, como se pedisse licença para iluminar aquele quarto esquecido. Ela piscou várias vezes, desorientada, até lembrar onde estava. A casa do fazendeiro Antônio. Ela se levantou, devagar, cuidando para não acordar João e Maria, que dormiam profundamente abraçados um ao outro. Pela primeira vez em semanas, os rostos das crianças não estavam franzidos de preocupação. Estavam em paz. Isabel cobriu-os novamente com o cobertor e saiu do quarto em silêncio. A casa estava quieta, um silêncio pesado, denso, que parecia ter se acumulado ao longo de anos. Ela caminhou pelo corredor estreito, observando as paredes manchadas pela umidade, os retratos emoldurados cobertos por uma camada fina de poeira, os móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas adormecidos. Chegou à cozinha e encontrou Antônio sentado à mesa, tomando café preto em uma caneca de barro. Ele ergueu os olhos quando a viu, mas não sorriu, apenas acenou com a cabeça. Bom dia, ele disse. Bom dia, Isabel respondeu, com a voz ainda rouca de sono. Tem café quente no fogão? Antônio indicou com o queixo e pão na cesta. Isabel serviu-se em silêncio. Sentando-se do outro lado da mesa, eles beberam café sem conversar por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável, era apenas silêncio. As crianças ainda dormem? Antônio perguntou. Finalmente, sim, acho que estavam exaustas. Ele assentiu. Elas podem ficar o tempo que precisarem, ele disse. A senhora também. Isabel segurou a xícara com mais força, sentindo o calor queimar. As palmas das mãos. Eu não posso aceitar caridade para sempre, Antônio. Preciso trabalhar, preciso pagar pela hospedagem, pela comida. Não é caridade, ele interrompeu, firme. Se a senhora quiser ajudar, pode cuidar da casa. Faz tempo que ninguém limpa direito aqui. Faz tempo que... Ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais. Faz tempo que essa casa não tem vida. Isabel olhou ao redor, viu a poeira, as janelas fechadas, o mofo nas paredes. Por que o senhor não contratou alguém? Ela perguntou. Antônio ficou em silêncio por um momento, o olhar distante. Porque eu não queria ninguém aqui, ele disse baixinho. Não queria movimento, não queria barulho, não queria lembrar. Isabel entendeu. Aquela casa não era apenas uma casa, era um mausoléu. Posso abrir as janelas? Ela perguntou, gentilmente. Antônio a olhou, surpreso. Pode fazer o que quiser, ele disse. A casa é sua também agora. Ele se levantou, pegou o chapéu pendurado na parede e saiu pela porta dos fundos, sem dizer mais nada. Isabel ficou sozinha na cozinha. Ela olhou para as janelas fechadas, para os móveis cobertos, para o relógio parado e decidiu que ia trazer aquela casa de volta à vida. Isabel começou pela cozinha, lavou a louça acumulada, esfregou a mesa de madeira até ela voltar a brilhar, varreu o chão de tábuas largas. Depois abriu a janela e a luz do sol entrou como uma explosão de vida, iluminando cada canto esquecido. O ar fresco entrou junto, levando embora o cheiro de mofo e tristeza. Isabel sorriu. Era um começo. João e Maria acordaram. Por volta do meio-dia, assustados, sem saber onde estavam, Isabel os acalmou, deu café com leite e pão com manteiga e explicou que estavam seguros. Esse senhor é bonzinho, mamã? Maria perguntou. Os olhos grandes e curiosos. Sim, meu amor, Isabel respondeu. Ele é. A gente vai morar aqui? João quis saber. Isabel hesitou. Por enquanto sim,
Até a gente se acertar, as crianças pareceram aceitar aquilo com facilidade. Crianças têm essa capacidade de se adaptar, de encontrar esperança onde adultos só veem ruínas. Depois do café, Isabel continuou o trabalho. Abriu todas as janelas da casa, tirou os lençóis dos móveis, revelando cadeiras antigas, mesas de jacarandá, uma estante cheia de livros empoeirados. Varreu, limpou, esfregou. As horas passaram sem que ela percebesse. À tarde, quando o sol já começava a descer, Isabel entrou em um dos quartos fechados. Era o quarto principal. Ela soube disso no momento em que abriu a porta. A cama grande de madeira escura estava coberta por um lençol branco. Havia um guarda-roupa antigo, uma penteadeira com espelho embaçado, uma fotografia emoldurada na parede. Isabel se aproximou da fotografia. Era Antônio, mais jovem, sorrindo a algo que ela ainda não tinha visto. E ao lado dele, uma mulher linda, de cabelos escuros presos em um coque, olhos brilhantes, sorriso largo. A esposa. Isabel sentiu um aperto no peito. Ela sabia o que era perder o marido. Sabia a dor que não passa, que se instala nos ossos e na alma. Sabia o vazio que nenhuma palavra preenche. Ela limpou o quarto com cuidado, com respeito, como se estivesse cuidando de algo sagrado. Quando terminou, fechou a porta devagar. Antônio voltou ao anoitecer. Ele entrou pela porta dos fundos, sujo de terra, cheirando a suor e cavalo. Parou no meio da cozinha, olhando ao redor, como se não reconhecesse o próprio lar. As janelas estavam abertas, o chão estava limpo, a mesa brilhava e havia cheiro de comida, feijão cozinhando no fogão, arroz pronto numa panela, carne frita. Antônio ficou parado ali, sem saber o que dizer. Isabel apareceu na porta, secando as mãos em um pano de prato. Fiz jantar, ela disse, simplesmente. Espero que o senhor goste. Antônio olhou para ela, para a casa, para a luz que entrava pelas janelas. Algo se mexeu dentro dele, algo que estava morto há 5 anos. Obrigado, ele disse, com a voz rouca. Eles jantaram juntos, Antônio, Isabel, João e Maria. Foi uma refeição silenciosa, mas não vazia. Havia algo ali, algo frágil, delicado, mas real. Depois do jantar, Antônio ajudou a lavar a louça. Isabel ficou surpresa. O senhor não precisa. Eu sei, ele disse, mas quero. Trabalharam lado a lado, em silêncio, lavando pratos, secando panelas. Quando terminaram, Antônio se sentou na cadeira de balanço perto da janela, olhando para fora, para a noite estrelada. Isabel colocou as crianças para dormir e voltou para a cozinha. Ela pegou uma cadeira e sentou-se perto dele. Posso perguntar uma coisa? Ela disse, baixinho. Antônio olhou para ela. Pode. Como ela se chamava? Sua esposa. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Isabel pensou que ele não fosse responder, mas então ele disse, Sofia. A voz dele tremeu ao pronunciar o nome. Sofia era tudo. Era luz, alegria, vida. Essa casa era cheia de riso, de música, de amor. Ele parou, engolindo seco. Ela morreu de febre, rápido demais. Eu não consegui salvá-la. Chamei um médico, rezei e implorei, mas ela se foi. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, lenta, pesada. E quando ela se foi, a casa morreu junto. Isabel sentiu os próprios olhos ardendo. Eu entendo, ela sussurrou. Perdi meu marido também, Pedro. Ele era um homem bom, trabalhador, honesto. Morreu em um acidente na serraria. Deixou-o e as crianças sozinhos. Antônio olhou para ela e, pela primeira vez, Isabel viu algo além da dor naqueles olhos. Viu reconhecimento, viu compreensão. A gente não supera, né? Ele disse, baixinho. Não, Isabel concordou. A gente só aprende a carregar. Eles ficaram ali sentados em silêncio, compartilhando a dor que não precisava de palavras. E naquele silêncio, algo começou a nascer. Os dias se transformaram em semanas. Isabel cuidava da casa com dedicação silenciosa. Acordava cedo, preparava café, limpava, cozinhava, lavava roupa no rio. João e Maria brincavam no quintal, perseguindo galinhas, correndo entre as árvores. A casa voltou a ter vida. Antônio trabalhava nas terras durante o dia, mas todas as noites voltava para jantar. E todas as noites, depois do jantar,
Ele e Isabel sentavam-se perto da janela, conversando baixo enquanto as crianças dormiam. Eles falavam sobre coisas simples, sobre o tempo, sobre a colheita, sobre as crianças. E às vezes falavam sobre o passado, sobre as pessoas que amaram e perderam, mas nunca falavam sobre o futuro. Era como se o futuro fosse um território proibido, um lugar perigoso demais para ser explorado. Isabel começou a reparar em pequenas coisas sobre Antônio, a forma como ele olhava para as crianças com ternura escondida, a forma como ele deixava flores silvestres na mesa da cozinha sem dizer nada, a forma como ele hesitava antes de sair de manhã, como se não quisesse ir embora. E Antônio começou a reparar em pequenas coisas sobre Isabel, a forma como ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava, a forma como ela sorria quando via as crianças felizes, a forma como ela tocava de leve no ombro dele quando passava, um gesto tão sutil que quase não existia, mas existia, e ambos sabiam. Uma noite, depois de um jantar tranquilo, Isabel estava lavando louça quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Antônio. Ela secou as mãos e foi até lá, hesitante. A porta estava entreaberta. Antônio estava sentado na beira da cama, segurando a fotografia da esposa, chorando em silêncio. Isabel sentiu o coração apertar. Ela deveria voltar, deveria dar privacidade, mas algo a impediu. Ela empurrou a porta devagar e entrou. Antônio ergueu a cabeça, os olhos vermelhos, e tentou limpar o rosto rapidamente. Desculpa, ele murmurou. Eu não caueria, ... Não precisa pedir desculpas, Isabel disse, gentilmente, sentando-se ao lado dele na cama. Antônio olhou para a fotografia nas mãos. Às vezes eu me sinto culpado, ele confessou. Culpado por estar vivo, culpado pelo R por sentir que a vida está voltando. Isabel colocou a mão sobre a dele, devagar, com cuidado. Sofia não ia querer que o senhor vivesse assim. Ela disse, baixinho, preso no passado, sozinho. Antônio a olhou, os olhos brilhando de lágrimas. E Pedro? Ele perguntou. Ele ia querer que a senhora vivesse assim, expulsa, humilhada, sem nada. Isabel balançou a cabeça, sentindo as próprias lágrimas. Não. Eles ficaram ali sentados, lado a lado, segurando as mãos um do outro, chorando pelos mortos que amaram e encontrando consolo nos vivos que estavam ali. Na manhã seguinte, Isabel acordou com um barulho na cozinha. Ela se levantou rápido, assustada, e correu até lá. Antônio estava preparando o café. Ele olhou para ela e deu um meio sorriso, o primeiro que Isabel via nele. Bom dia, ele disse. Bom dia, ela respondeu, ainda surpresa. Pensei em fazer o café hoje, ele explicou. A senhora faz tanto por essa casa. Achei justo retribuir. Isabel sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Eles tomaram café juntos em silêncio, mas era um silêncio diferente. Era um silêncio confortável, um silêncio que dizia mais do que palavras. Depois do café, Antônio não saiu imediatamente para o trabalho. Ele ficou ali parado na porta, olhando para Isabel. Eu queria te agradecer, ele disse, hesitante, por tudo, por trazer vida para essa casa, por cuidar dela, por estar aqui. Isabel sorriu. O que agradeço por me acolher, por salvar eu e meus filhos, por... Ela parou, sem saber como continuar. Antônio deu um passo à frente. Isabel, eu não sei o que está acontecendo, ele disse, baixinho, mas eu sei que quando eu acordo, a primeira coisa que penso é em voltar para casa para ver você, para ouvir sua voz. PAR... Ele parou, procurando palavras. ... Para não estar sozinho. Isabel sentiu o coração disparar. Eu sinto mesmo, ela confessou, com a voz tremendo. Eles se olharam e, naquele momento, algo mudou. Mas a paz não duraria, porque no fim da tarde daquele mesmo dia, quando Isabel estava estendendo roupa no quintal, ouviu o som de cavalos se aproximando. Ela ergueu a cabeça, o coração disparando. 3 homens surgiram na entrada da propriedade e, na frente deles, montado um cavalo branco, estava Fernando, o cunhado, o vilão. O homem que destruíra sua vida. Isabel sentiu o sangue gelar. Fernando sorriu ao vê-la. Um sorriso cruel, venenoso. Isabel, ele disse, descendo do cavalo. Que surpresa te encontrar aqui, escondida como uma rata.
Isabel deu um passo para trás, instintivamente. O que você quer? Ela perguntou com a voz firme, apesar do medo. Vim buscar o que é meu, Fernando respondeu, caminhando em direção a ela. As crianças, elas são sangue do meu irmão, pertencem à família. Não há uma viúva vagabunda que se esconde em fazendas alheias. Isabel sentiu a raiva explodir dentro dela. Meus filhos não vão a lugar nenhum com você. Ela cuspiu. Fernando riu. Você não tem escolha, Isabel. Eu tenho ordem judicial, tenho o juiz no bolso e tenho o direito de levar essas crianças para um lar decente. Ele fez um gesto para os capangas, que começaram a se mover em direção à casa. Não, Isabel gritou, correndo para bloquear o caminho. Fernando a empurrou com violência. Ela caiu no chão, batendo o ombro contra a terra dura. Sai da frente, mulher, ele rosnou. Mas antes que os capangas pudessem dar mais um passo, uma voz grave cortou o ar. Pare. Todos se viraram. Antônio estava parado na porta da casa, segurando uma espingarda. O olhar dele era de gelo. Essa mulher e essas crianças estão sob minha proteção, Antônio disse, com a voz calma, mas carregada de autoridade, e ninguém vai tirar elas daqui. Fernando sorriu, desdenhoso. E quem é você para se meter, velho? O amante dela? Antônio deu um passo à frente, erguendo a espingarda. Sou o dono dessas terras e você está invadindo minha propriedade. Sugiro que saia agora. Fernando hesitou. Ele olhou para os capangas, que pareciam nervosos. Isso não vai ficar assim. Fernando ameaçou. Eu volto com o delegado, com o juiz, com a lei. Volte com quem quiser. Antônio respondeu. Mas enquanto estiveram aqui, Isabel e as crianças estão seguras. E se você ou qualquer um dos seus homens colocarem um dedo nelas, eu garanto que não vão viver para contar a história. O silêncio foi pesado. Fernando cuspiu no chão, virou-se e montou no cavalo. Você vai se arrepender, ele disse, apontando para Antônio, e foi embora. Antônio esperou até que eles desaparecessem no horizonte antes de abaixar a espingarda. Ele correu até Isabel, ajudando-a a se levantar. Você está bem? Ele perguntou, com a voz cheia de preocupação. Isabel assentiu, tremendo. Obrigada, ela sussurrou. Antônio segurou o rosto dela entre as mãos, olhando fundo nos olhos dela. Ninguém vai te machucar, ele prometeu. Nunca mais. E Isabel acreditou. A noite caiu pesada sobre a fazenda. Isabel não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama, abraçada a João e Maria, ouvindo cada som da casa, cada rangido da madeira, cada sopro do vento. O medo era uma presença viva, rastejando sob sua pele. Fernando voltaria. Ela sabia disso. Homens como ele não desistiam. Homens como ele não aceitavam ser desafiados. Ele voltaria com mais força, com mais ódio, com mais crueldade. Isabel não sabia se Antônio poderia protegê-los para sempre. Ela olhou para as crianças, dormindo ao seu lado, os rostinhos serenos, alheios ao perigo, e sentiu uma dor profunda no peito. Talvez fosse melhor ir embora. Talvez fosse melhor desaparecer antes que Antônio se machucasse por causa dela. Ela estava prestes a se levantar quando ouviu passos no corredor. A porta se abriu devagar. Era Antônio. Ele estava vestido, alerta, com a espingarda na mão. Não consegui dormir. Ele disse, baixinho, vem ver se vocês estavam bem. Estamos, Isabel mentiu. Antônio entrou no quarto e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Eu não vou deixar que ele leve vocês, ele disse. Firme, pode confiar em mim. Isabel olhou, os olhos brilhando de lágrimas. Antônio, eu não quero que você se coloque em risco por minha causa. Você já fez demais. Eu posso ir embora, posso sumir, levar as crianças para longe daqui. Para onde? Antônio perguntou com a voz suave. Para outra estrada, para outra chuva, para outro lugar onde ninguém vai ajudar. Isabel baixou a cabeça. Sem resposta, Antônio se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela entre as dele. Isabel, olha para mim. Ela ergueu os olhos. Você não é um peso, ele disse, cada palavra carregada de emoção. Você não é um problema. Você é ... Você é a coisa mais bonita que aconteceu nessa casa em 5 anos. Você trouxe luz, trouxe vida, trouxe esperança. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabel. Eu não sei se mereço isso.
Ela sussurrou: você merece tudo. Antônio respondeu: merece ser feliz, merece ser protegida, merece ser amada. A palavra ficou suspensa no ar. Amada. Isabel sentiu o coração disparar. Eu sei que é cedo. Ele interrompeu, com a voz tremendo. Eu sei que ainda estou preso no passado. Eu sei que você também tá. Mas, Isabel, quando eu olho para você, eu vejo o futuro. Eu vejo uma razão para acordar de manhã. Eu vejo vida. Ele segurou o rosto dela com cuidado, como quem segura algo precioso. Fica comigo, ele pediu, não como hóspede, não como empregada, mas com o como minha companheira, como minha esposa, como a dona dessa casa e do meu coração. Isabel soluçou, incapaz de conter as lágrimas. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de que isso seja só um sonho. Medo de acordar e descobrir que nada disso é real. É real, Antônio garantiu, encostando a testa na dela. Eu tô aqui, você tá aqui, e a gente vai enfrentar o que vier juntos. Isabel fechou os olhos, sentindo o calor dele, a solidez dele, a segurança dele. E então, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar. Sim, ela sussurrou. Eu fico. Antônio sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio de alívio e alegria, e a beijou. Foi um beijo delicado, respeitoso, cheio de promessas não ditas. Um beijo que selava um acordo entre duas almas. Feridas que encontraram cura uma na outra, mas a felicidade durou pouco. Na manhã seguinte, enquanto Antônio estava no estábulo cuidando dos cavalos, Isabel ouviu o som de carruagem se aproximando. Ela correu até a janela e sentiu o estômago revirar. Era Fernando, mas dessa vez ele não estava sozinho. Havia uma carruagem preta, elegante, seguida por 4 homens a cavalo, todos armados. E ao lado de Fernando, descendo da carruagem, estava um homem gordo, vestido em trajes formais, com uma pasta de couro na mão, o juiz. Isabel correu até o estábulo. Antônio, ela gritou. Eles voltaram. Antônio largou a ferramenta que segurava e correu com ela de volta para casa. Quando chegaram, Fernando já estava parado na frente da porta principal, sorrindo como um predador. Bom dia, Isabel, ele disse, falso e cortês. Trouxe o juiz Almeida comigo. Acho que seria bom conversarmos de forma civilizada. O juiz era um homem baixo, rechonchudo, com bigode retorcido e olhar displicente. Ele olhou para Isabel com desdém e para Antônio com desconfiança. Senhor Cardoso, presumo, o juiz disse com a voz arrastada. Sou Antônio, respondeu friamente. Sou o juiz Almeida, responsável pela comarca. Estou aqui a pedido do senhor Fernando Silva para resolver uma questão delicada. Que questão? Antônio perguntou. O juiz abriu a pasta e tirou um papel amarelado, coberto de carimbos e assinaturas. Esta mulher, Isabel Silva, viúva de Pedro Silva, está sob investigação por abandono de lar e má conduta moral. As crianças, João e Maria, são legalmente propriedade da família Silva. O senhor Fernando, como tio legítimo, tem o direito de levá-las para um lar apropriado. Propriedade? Antônio repetiu, com a voz baixa e perigosa. Crianças não são propriedade de, segundo a lei, são responsabilidade da família paterna, o juiz retrucou. E a mãe, por estar vivendo em situação irregular, em casa alheia, sem casamento formal, perde a guarda. Isabel sentiu o chão desabar sob seus pés. Isso é mentira, ela gritou. Ou não abandonei ninguém, fui expulsa. A senhora tem provas? O juiz perguntou, entediado. Eu tenho testemunhas. Pessoas que viram. Pessoas? Fernando riu. Quem? Os mendigos da vila? Os bêbados da taverna? O juiz não vai acreditar em ralé, Isabel. O juiz acenou com indiferença. Senhor Cardoso, sugiro que entregue as crianças pacificamente. Caso contrário, serei obrigado a envolver a força policial. Antônio deu um passo à frente, bloqueando a entrada da casa. As crianças não vão a lugar nenhum. O juiz suspirou, impaciente. O senhor está obstruindo a justiça. A justiça? Antônio cuspiu a palavra. Isso aqui não é justiça, é ganância, é crueldade. É um homem usando o poder para destruir uma mulher que não pode se defender. Cuidado com suas palavras, senhor Cardoso. O juiz alertou, desacato à autoridade é crime. E roubar crianças da mãe não é.
Antônio retrucou. Fernando deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Você não passa de um velho solitário que se apaixonou por uma vagabunda. Ele cuspiu. Acha que pode bancar o herói? Acha que pode me enfrentar? Antônio o encarou, gélido. Posso e vou. O juiz bateu a pasta contra a perna, irritado. Muito bem. Já que o senhor insiste em dificultar, voltarei amanhã com o delegado e seus homens. E então, senhor Cardoso, veremos se sua coragem continua a mesma. Ele virou-se para Fernando. Vamos, perdemos tempo demais aqui. Fernando olhou para Isabel com ódio puro. Aproveita essa noite. Isabel, porque é a última que você passa com eles. E foi embora. Isabel desabou no chão, chorando. Antônio se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a com força. Eu não vou deixar, ele repetiu. Eu não vou deixar. Mas Isabel sabia que a situação era desesperadora. Eles tinham a lei contra eles, tinham o poder contra eles, tinham tudo contra eles, exceto uma coisa, o amor. E às vezes o amor precisa lutar. Naquela noite, Antônio cavalgou até a vila. Ele bateu na porta do padre Francisco, o único homem de fé que ainda tinha respeito na região. O padre atendeu. Surpreso ao ver Antônio. Antônio, o que aconteceu? Preciso da sua ajuda. Padre, Antônio disse, urgente, preciso me casar amanhã. O padre piscou, confuso. Casar com quem? Com Isabel, a mulher que está na minha casa. Se ela for minha esposa, legalmente, o juiz não pode tirar as crianças dela. O marido tem direitos. Eu tenho terras, propriedade, respeito. Ele não vai poder argumentar que ela está em situação irregular. O padre hesitou. Antônio, isso é sério. Casamento não é? Eu sei. Ele interrompeu. Eu sei. Eu tô pedindo porque eu quero. Não é só para proteger ela. É porque eu amo ela, padre. Eu amo Isabel e quero que ela seja minha esposa de verdade. O padre olhou fundo nos olhos de Antônio e viu a verdade ali. Então vem amanhã cedo. Ele disse, antes que o delegado chegue. Antônio voltou para casa antes do amanhecer. Isabel estava acordada, sentada à mesa, olhando para o vazio. Isabel, Antônio chamou. Ela ergueu a cabeça, os olhos inchados de tanto chorar. Eu tenho uma proposta, ele disse, sentando-se na frente dela. Do quê? Casa comigo? Isabel ficou paralisada. O quê? Casa comigo hoje? Agora, se você for minha esposa legalmente, o juiz não pode tirar as crianças. Eu tenho propriedade, tenho nome, tenho respeito. Ele não vai ter argumento. Isabel balançou a cabeça, confusa. Antônio, você não precisa fazer isso. Eu não estou fazendo por obrigação. Ele interrompeu, segurando as mãos dela. Eu estou fazendo porque eu quero, porque você merece ser protegida, porque as crianças merecem um lar e porque eu te amo. Isabel, eu amo você de verdade. Isabel soluçou, as lágrimas escorrendo. Eu também te amo, ela confessou. Mas eu não quero que você faça isso só para me salvar. Não é só para te salvar, Antônio disse, sorrindo. É para eu me salvar também. Você me trouxe de volta à vida, Isabel. Me ensinou que é possível amar de novo. Eu não quero perder isso. Não quero perder você. Isabel se jogou nos braços dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Antônio a abraçou com força, sentindo o coração bater mais forte do que batia há anos. Eles cavalgaram até a igreja antes do sol nascer. O padre Francisco os esperava com a Bíblia aberta e 2 velas acesas no altar. Isabel usava um vestido simples que pertencera a Sofia. Antônio insistiu, dizendo que Sofia gostaria que fosse assim. Não havia convidados, apenas eles dois, o padre e o silêncio sagrado da igreja. Antônio Cardoso, o padre começou. Você aceita Isabel como sua esposa para amar, honrar e proteger na alegria e na dor? Aceito, Antônio disse, firme. Isabel Silva, o padre continuou. Você aceita Antônio como seu esposo para amar, honrar e respeitar na alegria e na dor? Aceito, Isabel disse, com a voz tremendo de emoção. Então, diante de Deus, eu os declaro marido e mulher. Antônio beijou Isabel, um beijo longo, profundo, cheio de promessas. E quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos,
mas eram lágrimas de felicidade. Eles voltaram para a fazenda com o documento de casamento nas mãos e chegaram bem a tempo, porque o delegado já estava lá, acompanhado de Fernando, do juiz e de 6 policiais armados. Fernando sorriu ao ver Antônio e Isabel descendo do cavalo. Vieram se despedir. Ele zombou. Antônio caminhou até o juiz e estendeu o papel. Documento de casamento, ele disse, registrado hoje de manhã. Isabel agora é minha esposa. As crianças agora são legalmente parte da minha família. Eu tenho todos os direitos legais sobre elas. O juiz pegou o documento, leu com atenção e franziu o senho. Isso complica as coisas, ele murmurou. Complica? Fernando explodiu. Ela é uma viúva sem moral. Ele é um velho desesperado. Isso é uma farsa. É um casamento legal. O juiz retrucou, registrado, testemunhado pelo padre. Não posso ignorar. Então encontre outra. Forma? Fernando gritou. Não há outra forma. O juiz disse, impaciente. A lei é clara. Se ela é a esposa dele e ele tem propriedade, as crianças ficam sob a guarda dele. Não posso fazer nada. Fernando ficou vermelho de raiva, os punhos cerrados. Isso não vai ficar assim? Ele rosnou. Eu vou destruir você, Antônio. Vou destruir os dois. Antônio deu um passo à frente, olhando fundo nos olhos de Fernando. Tenta, ele disse com a voz baixa e perigosa, e eu garanto que você vai se arrepender. Fernando hesitou. Ele olhou para os policiais, para o juiz, para Antônio e percebeu que tinha perdido. Com um grito de frustração, ele montou no cavalo e foi embora. O juiz suspirou, guardando o documento. Senhor Cardoso, senhora Cardoso, ele disse, formal, vocês estão livres. As crianças ficam com vocês. E foi embora também. Isabel desabou nos braços de Antônio, chorando de alívio. Acabou, ela sussurrou. Acabou, acabou, Antônio repetiu, beijando a testa dela. João e Maria saíram correndo da casa, abraçando as pernas de Antônio e Isabel. A gente vai ficar? João perguntou, esperançoso. Sim, meu amor, Isabel disse, ajoelhando-se para abraçar os filhos. A gente vai ficar para sempre. Maria sorriu, um sorriso grande, sincero, cheio de felicidade. Então agora a gente é uma família de verdade? Ela perguntou. Antônio se ajoelhou também, abraçando todos eles. Sim, ele disse, sorrindo. Agora a gente é uma família de verdade. O outono chegou devagar, pintando as árvores da fazenda com tons de dourado e vermelho. A casa, que antes era um mausoléu de silêncio e dor, agora respirava a vida. As janelas estavam sempre abertas, deixando entrar o sol e o ar fresco. O jardim, antes tomado pelo mato, agora florescia com rosas, margaridas e jasmins que Isabel plantara com carinho. O cheiro de pão fresco e café saía da cozinha todas as manhãs, misturando-se ao som de risadas de crianças brincando. No quintal, Antônio acordava cedo, como sempre, mas agora não era mais o peso do costume que o levantava da cama. Era a vontade de ver Isabel preparando o café, de ouvir João contando histórias mirabolantes, de sentir Maria puxando sua mão para mostrar uma borboleta que encontrara no jardim. Ele não estava mais sozinho e, pela primeira vez em 5 anos, ele não carregava a culpa de estar vivo. Isabel também mudara. Já não era mais a mulher quebrada que fora encontrada na estrada, coberta de lama e desespero. Havia luz em seus olhos, havia cor em suas bochechas, havia esperança em seu coração. Ela que dava da casa com amor, não apenas por dever, cozinhava, limpava, costurava, que dava das galinhas e da horta que começara a cultivar. Mas mais do que isso, ela que dava de Antônio. Ela via quando ele ficava quieto demais, perdido em pensamentos que não dizia. Ela sabia quando ele precisava de companhia e quando precisava de silêncio, e ela estava sempre ali ao lado dele. Sem pressionar, sem exigir, apenas presente. As crianças floresceram também. João, que antes era um menino assustado e calado, agora corria pela fazenda como se fosse sua, ajudando Antônio a cuidar dos cavalos, aprendendo a plantar, a colher, a consertar cercas. Ele olhava para Antônio com admiração, a admiração que um filho tem pelo pai. E Antônio, sem perceber, começara a tratá-lo assim, como filho. Maria, sempre sorridente, tornara-se a luz da casa. Ela colhia flores,
cantava canções inventadas, contava histórias para as galinhas. E toda noite, antes de dormir, ela subia no colo de Antônio e pedia que ele contasse histórias. Histórias de cavalos bravos, de fazendeiros corajosos, de princesas que não precisavam ser salvas porque já eram fortes. E Antônio contava, com paciência, com carinho, com amor, mas a vida não era feita apenas de dias ensolarados. Havia dias difíceis, havia noites em que Antônio acordava suando frio, sonhando com Sofia, sentindo a culpa rasgar seu peito. Havia manhãs em que Isabel olhava para o horizonte e pensava em Pedro, lembrando de como a vida poderia ter sido diferente. Mas eles não escondiam essas dores um do outro, eles compartilhavam. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Isabel encontrou Antônio sentado na varanda. Olhando para as estrelas com a fotografia de Sofia nas mãos, ela se sentou ao lado dele. Em silêncio, eu ainda penso nela, Antônio disse, baixinho, todos os dias. Eu sei, Isabel respondeu, MAS... Ele hesitou. Eu não sinto mais que estou traindo ela. Eu sinto que ela gostaria que eu fosse feliz, que eu vivesse, que eu amasse de novo. Isabel segurou a mão dele. Pedro também gostaria que eu fosse feliz. Ela disse. Ele era um homem bom, nunca ia querer que eu passasse a vida sozinha. Antônio olhou para ela, os olhos brilhando na luz fraca da lua. A gente não substitui quem a gente perde, né? Ele disse. A gente só aprende a amar de novo, de um jeito diferente. Sim, Isabel concordou, sorrindo, de um jeito diferente. Eles ficaram ali sentados na varanda, de mãos dadas, olhando para as estrelas e sentiram paz. Fernando, por outro lado, não encontrou paz alguma. Depois da humilhação pública diante do juiz e do delegado, ele voltou para a vila coberto de vergonha. As pessoas começaram a sussurrar sobre ele, sobre como tentar roubar crianças de uma viúva, sobre como usar a sua influência para destruir uma família. Aos poucos, os negócios dele começaram a declinar. Fornecedores se recusavam a trabalhar com ele, clientes cancelavam contratos. Até o juiz Almeida, que antes estava no bolso dele, começou a tratá-lo com frieza. Fernando tentou reagir, tentou espalhar rumores sobre Isabel, dizendo que ela seduzira Antônio, que era uma aproveitadora, uma mulher sem moral. Mas ninguém acreditou, porque todos viam como Antônio e Isabel eram felizes juntos. Viam amor verdadeiro, e amor verdadeiro não precisa de defesa. Ele se defende sozinho. Fernando acabou falindo, perdeu suas terras, perdeu sua influência e no final acabou deixando a vila, expulso pela própria ganância que alimentara durante anos. Ninguém sentiu pena, ninguém lamentou, porque a justiça, mesmo quando demora, chega 2 anos depois. A fazenda prosperava. Antônio expandiu as plantações, comprou mais gado, reformou a casa. Mas nada disso importava tanto quanto a família que ele construíra. João agora tinha 9 anos e ajudava Antônio em tudo. Era um menino forte, esperto, honesto. E Antônio sentia o orgulho dele. O mesmo orgulho que um pai sente de um filho. Maria, com 6 anos, era pura alegria. Ela cantava, dançava, brincava e enchia a casa de riso. E Isabel era a dona da casa, do coração, da vida de Antônio. Ela acordava ao lado dele todas as manhãs, preparava café, cuidava das crianças, trabalhava na horta, costurava à noite, enquanto Antônio lia em voz alta para todos. Eles tinham uma rotina simples, comum, mas cheia de significado. Uma tarde, enquanto Isabel colhia tomates na horta, Antônio se aproximou por trás e abraçou-a pela cintura. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. O que foi? Ela perguntou. Nada. Ele disse. Só queria te abraçar. Isabel riu, baixinho. Você tá estranho hoje. Estranho como? Mais carinhoso que o normal. Antônio girou Isabel para encará-la, os olhos brilhando. Eu estava pensando, ele começou, em como minha vida mudou, em como eu estava morto por dentro e como você me trouxe de volta. Isabel acariciou o rosto dele com ternura. Você fez o mesmo por mim? Ela disse, a gente se salva, né? Antônio murmurou. Sim, Isabel concordou, a gente se salva. Eles se beijaram ali no meio da horta, sob o sol da tarde,
cercados pelo cheiro de terra e de vida. Naquela noite, depois do jantar, Antônio pediu que todos se sentassem na sala. Ele acendeu o lampião, pegou um livro velho da estante e abriu uma página marcada. Eu queria ler uma coisa para vocês, ele disse. Isabel e as crianças se acomodaram no sofá, curiosas. Antônio leu: alguns amores não nascem do encanto, mas da dor compartilhada e do cuidado diário. Nascem do café quente servido em silêncio, das janelas abertas que deixam entrar o sol, dos abraços que curam feridas invisíveis, das promessas feitas. Sem palavras, mas cumpridas com gestos pequenos e constantes. Esses amores não gritam, não explodem, apenas crescem devagar, fortes, verdadeiros. E quando você percebe, já não consegue imaginar a vida sem eles. Ele fechou o livro e olhou para Isabel. Eu escrevi isso. Ele confessou: para você, porque é assim que eu me sinto. Você não foi um raio que caiu na minha vida de repente. Você foi a chuva suave que molhou a terra seca, que fez tudo florescer de novo. Isabel tinha lágrimas nos olhos. Antônio. Ele se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Obrigado. Ele disse com a voz embargada, por ter ficado, por ter me amado, por ter reconstruído essa casa comigo, por ter me dado uma família de novo. Isabel segurou o rosto dele, as lágrimas escorrendo. Obrigada a você, ela sussurrou, por ter me estendido a mão quando eu estava no fundo do poço, por ter me acolhido, por ter me amado, por ter me dado um lar. João e Maria se juntaram ao abraço, todos apertados ali no meio da sala, chorando e rindo ao mesmo tempo. Uma família não de sangue, mas de escolha, de amor, de recomeço. Os anos passaram, a casa continuou viva, cheia de amor, de trabalho, de risadas. Antônio e Isabel envelheceram juntos, de mãos dadas, cuidando um do outro até o fim. João cresceu e se tornou um homem honrado, que cuidou das terras com o mesmo carinho que Antônio ensinara. Maria casou-se com um homem bom, teve filhos e sempre voltava para a fazenda, trazendo alegria e continuidade. A casa nunca mais ficou vazia, porque o amor que Antônio e Isabel plantaram ali criou raízes profundas e impossíveis de arrancar. E quando as pessoas perguntavam a Antônio como ele encontrara a felicidade depois de tanta dor, ele sempre respondia a mesma coisa: eu não encontrei a felicidade, eu a acolhi. Estava na estrada, perdida, sozinha, destruída. Eu estendi a mão e ela ficou. E juntos a gente construiu algo que nem a dor do passado conseguiu destruir. Porque, no final, o amor verdadeiro não é aquele que nasce do encanto, é aquele que nasce da coragem de recomeçar. Alguns amores não nascem do encanto, mas da dor compartilhada e do cuidado diário.